Cinzas do passado, Martin Suter. Viva, amigos do YouTube, como estão? Tudo bem com vocês? Depois deste Natal, aqui estou eu com a minha nova leitura. Por acaso com este livro. Não é muito comum eu optar por este estilo de romance, ficção, mas chamou-me a atenção pela sinopse. Este Martin Suter é um escritor nascido em Zurique em 1948 e mal eu comecei a folhear as primeiras páginas, prendeu-me a atenção. A obra, como digo, é de ficção. Eu opto geralmente por memórias, autobiografias, mas algo neste livro, além do tema, algo neste livro, o estilo, a maneira como ele expõe, como nos prende pela simplicidade e pelo mistério, uma espécie de thriller psicológico, fez-me ler o livro desde dia 19 até ontem, dia 28, e devo dizer que adorei o livro e aprendi muito com ele. A história é de ficção, mas tem um fundo de verdade, que é a doença de Alzheimer. E ele consegue transformar esta doença, que é da perda de memória, que é do esquecimento, em revelação. Ou seja, este livro é exatamente um contraponto, é o contrário dessa doença. A partir do momento em que o protagonista, Conrad Lang, se descobre que tem essa doença, a sua protetora resolve-se ficar com medo e sempre controlá-lo, com medo que ele revele segredos do passado. Porquê? Porque, como todos nós sabemos, com a idade, com esta doença, perde-se as memórias mais recentes, mas as memórias esquecidas mais antigas voltam de novo com muita força e com muita vivacidade, embora se percam novamente, mas há uns refluxos de memória de tempos muito afastados na infância. Tudo começa por Conrad Lang, que viveu numa casa, foi protegido por uma família rica, cuja matriarca é Elvira Sen, ter posto fogo à casa magnífica com peças valiosas em Corfu. Ele acaba por, nessa altura, por conselho de um assessor de Elvira, ser enviado para uma casa, enfim, ser afastado daquela família que cuidou naqueles anos todos, daqueles 65 anos, e foi para uma casa onde ele tinha tudo pago e onde ele estava afastado para não oferecer mais perigo. Aí veio revelar-se lentamente a doença. Ele, por acaso, encontra uma senhora a quem ele ajuda a afastar-se de um ex-marido indesejado. Essa senhora se apaixona por ele, que é a Rosemary, e à medida que vive com ele, pela sua delicadeza, pelos seus bons tratos, apaixona-se por ele, mas começa-se a perceber lentamente as suas perdas de memória, a sua incapacidade de lidar no dia-a-dia, enfim, de fazer a sua vida normal. Aliás, o livro acaba por nos fazer perceber bem o que é a degradação desta doença. Eu já tinha lido um outro livro sobre a doença de Alzheimer, que está no meu canal, que é o Oscar, que era um gato que tinha a capacidade de prever a morte desses doentes, e portanto tenho uma percepção bastante, enfim, já bastante grande acerca da mesma. Neste livro acaba-se por perceber também o que é que acontece lentamente nestas pessoas que infelizmente vão adquirindo esta doença, de quais todos nós, enfim, não sabemos se poderá nos acontecer ou não,
Entretanto, voltando ao nosso tema, Rosemarie, que tanto gostava do Conrad, acabou por ter que o colocar num lar. Muito contrariada, muito triste, enfim, ele acabou por ter que, porque já não havia hipótese, ele fugia, desaparecia, errava e chegou a enterrar-se na neve e acabou por ficar sem dedos dos pés. Ele era alcoólico, acabou por até deixar a bebida, mas a doença foi sempre progredindo. Entretanto, a nora desta Elvira Sen, que é a tal matriarca de uma firma muito poderosa de tecnologia, com muito dinheiro, a nora, a Simone, enfim, tem piedade dele e acha que ele não deve ficar num lar. Por qualquer razão, porque foi traída pelo marido, pelo neto da Elvira, dedicou-se àquele pobre coitado e, como há umas condições boas naquela casa rica, resolve passar o hospital para a casa. E faz uma casa de hóspedes com todos os apetrechos e todas as pessoas necessárias para poder dar o apoio a este doente, que ele realmente evolui. Ela leva umas fotografias antigas às escondidas ao Conrad, e aí as coisas começam-se a descobrir. O que ele diz começa a ser bastante misterioso e começamos a perceber, através do porque ele diz, que há um enredo, há um segredo muito grande na infância em relação a este menino, na altura menino, e o dito filho de Elvira Sen, ou enteado. Acabamos por perceber o que é que acontece no fim, as trocas de identidade. Eu não vou desvendar aqui o mistério, quero que vocês leiam o livro, é muito interessante, o final do livro, e que vai acabar com o suicídio da própria Elvira Sen no final, e nós acabamos de descobrir o que é que aconteceu na infância. Ou seja, o que traz o livro de invulgar é que o Alzheimer, que é uma doença de esquecimento, acabou por se tornar uma doença da revelação, ou seja, vai acabar indiretamente de fazer com que se descubra tudo o que aconteceu quando Conrad Lang era criança. E isto, uma trama muito bem feita, muito simples, muito fluida, muito bem construída, do princípio ao fim, prenda a atenção. É um livro magnífico, de ficção magnífica, embora no final haja uma parte muito interessante, que é uma experiência médica do novo medicamento para o Alzheimer, e ao que parece sustém bastante a doença. O problema é sempre nesta doença ser diagnosticada a tempo das células não morrerem, e essa parte é real. Por fim, o livro acaba bem, a justiça faz-se, o Conrad começa a evoluir, ou seja, a regredir na sua doença, e há um final feliz. O que eu quero destacar no livro é exatamente a história em si, como o passado que está enterrado de alguma forma veio ao de cima à conta de uma doença que poderia fazer com que ela ficasse esquecida. O Conrad teve lampejos de memórias recônditas que veio esclarecer tudo o que tinha acontecido. Dá-nos uma visão completamente diferente e ao mesmo tempo também de alguma forma uma explicação,
uma psicologia das famílias, de todos aqueles enredos, de todas aquelas coisas que ficam por dizer, de todas aquelas ambiguidades que existem das famílias, todos aqueles segredos e mistérios. Como digo, o livro está muito bem construído, prende-nos princípio ao fim. Eu li praticamente em 10 dias, 9 dias, meteram-se os feriados do Natal, foi mais fácil, mas com certeza que qualquer um de nós vai adorar e vai-nos dar uma perspectiva completamente diferente também desta doença, enfim, um pouco mais otimista. Sem dúvida, mais uma vez, Cinza do Passado, Martin Suter. Espero encontrar outros livros de ficção, embora tenha uma preferência pelas memórias e autobiografias, mas eu espero encontrar outros livros deste género tão bem construídos, e eu vou procurar. Por agora é tudo. Quero-vos desejar um ótimo 2016, acho que só nos vamos ver para o ano. Já comecei a ler outro livro, só vou conseguir terminá-lo para o ano, e umas boas entradas e muita paz e muita saúde. E obrigada por me cederem ao meu canal. Se desejarem fazer algum comentário, é só logo abaixo. Beijinhos e até à próxima, até 2016.